Assim, eu não sabia que eu tinha direito aqui, porque pareceu que não deram ao outro. Pois é. Peraí, então deixa eu fazer uma pergunta aqui para a produção. O candidato Bolsonaro, está tudo certo? Eu tinha gravado. Olha, segundo aqui o comando, aqui, a produção disse que está tudo certo, o candidato Bolsonaro não foi cerceado. Mas para não parar a dúvida, no intervalo o candidato Bolsonaro checaremos devidamente, se lhe couber mais um tempo será dado. Checaremos no intervalo, vamos lá. Veja, um trabalhador rural no Brasil ter como idade mínima 65 anos, só quem não conhece o Vale do Ribeira em São Paulo pode defender uma selvageria dessa. Mas no Nordeste semiárido, que eu conheço bem, no fundão da Amazônia, que eu conheço bem, na metade sul do Rio Grande do Sul, que eu conheço bem, no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, que eu conheço bem, nas Minas Gerais, isso é uma abominação. O Brasil precisa celebrar um regime de capitalização, porque a capitalização é que vai permitir uma poupança. E a proposta que eu tenho zera, estabelecendo um teto único para o trabalhador da iniciativa privada e para o trabalhador do serviço público, só que com uma regra, para não ser mentira. Nós não podemos retroagir lei nenhuma, a Constituição não permite que mude direitos adquiridos, ainda que haja muitos privilégios, especialmente na Justiça, no Ministério Público e entre os políticos. Por isso, eu nunca aceitei receber as 3 aposentadorias que eu tirei direito. Quem pergunta agora é o jornalista Sérgio Amaral. Minha pergunta agora é para o candidato Cabo Daciolo, com o comentário do candidato Guilherme Boulos. Candidato, o senhor já começou o debate defendendo mais investimentos na educação. Quando o senhor oficializou sua candidatura, o senhor falou que o investimento em educação deve chegar a 10% do PIB no eventual governo seu, 10% do PIB também para as Forças Armadas, hoje mal chega a 2%, educação em torno de 6%. E o senhor falou que vai aumentar os 31 mil quilômetros de ferrovias no país para 150 mil quilômetros de ferrovias. Isso além de baixar a carga tributária. E aí eu volto à questão da minha primeira pergunta do déficit fiscal. Como é que o senhor pretende fazer tudo isso nessa situação em que temos hoje o déficit, se não uma das maiores, um dos maiores, o maior problema da economia brasileira? Perfeito. O que eu tenho a dizer à nação brasileira é que essa crise é uma crise mentirosa. Nós vamos entrar com a auditoria da dívida pública, vamos pegar a fundo os sonegadores, porque nós temos hoje 400 bilhões de sonegadores. Desses sonegadores nós temos banqueiros, nós temos emissoras, nós temos diversos sonegadores. Dinheiro é o que mais tem. Renúncias fiscais, que chega quase no montante de 300 bilhões, passa de 300 bilhões, e é verdadeiramente isso. Nós vamos investir em educação, sim. Os profissionais da educação hoje, um piso salarial do professor da educação hoje está em R$ 2.500, não chega a R$ 2.500, R$ 2.455, enquanto a partir de um parlamentar está recebendo aí R$ 33 mil. Então existe um erro, existe um equívoco. E outra, quando nós estamos falando de abaixar os tributos, os impostos, nós temos algo que se fala a linha de curva de Laffer. Você vai observar que nenhum economista toca sobre o assunto. Então, quando nós abaixamos e reduzimos os tributos, a receita automaticamente vai aumentar. Isso é uma lógica. Isso aí foi adotado nos Estados Unidos, foi adotado em todos os países que estão em grande potência. E quando você abaixa juros, alguns podem falar, o consumo vai aumentar e, paralelo ao consumo aumentando, vai aumentar a inflação. É mentira, mentira. Tanto é mentira que os Estados Unidos hoje é um dos países que tem quem mais consome no mundo é os Estados Unidos, e vamos ver a taxa de juros e vamos ver a inflação nos Estados Unidos. E por que aqui no Brasil não vai dar certo? Vai dar certo. Vai dar certo. Candidato